Minha gente, eu tava dormindo aqui, ó. Eu só senti um peso. Achei que era o pesador. Um negócio pesado. Eu querendo acordar, eu não conseguia de nenhum jeito. Aí eu acordo e tá como? É a caipora. Minas Gerais parece um estado tranquilo, mas no interior existem histórias que desafiam qualquer explicação possível. Relatos de criaturas, luzes no céu, desaparecimentos e até um dos casos mais famosos de possível contato extraterrestre no Brasil. E o mais estranho, tudo isso acontece em lugares bem isolados, onde quase ninguém está olhando. A casa mais mal assombrada dos sertões mineiros. A verdade é que o próprio ambiente do interior tende a favorecer esse tipo de acontecimento, ou pelo menos, a forma como eles são percebidos. Minas Gerais é um dos estados mais antigos do Brasil. Muitas cidades surgiram ainda na época colonial, e até hoje existem regiões isoladas. Isso significa pouca iluminação em áreas rurais, grandes extensões de matas, comunidades pequenas e tradicionais, e histórias que passam de geração em geração. Agora junta isso com outro fator, o grande silêncio. No interior, o silêncio é diferente, e quando algo quebra esse silêncio, mesmo que seja pequeno, aí algo já não parece tão certo. Mas nem tudo pode ser explicado tão facilmente. Muitos moradores do interior de Minas relatam encontros com algo estranho. Não são histórias isoladas, são descrições bem parecidas. Silhuetas magras e altas, olhos brilhantes no escuro, movimentações incomuns, sensação constante de estar sendo observado. Enfim, agora entra um importante ponto. A própria mente humana. Em ambientes escuros e isolados, o cérebro entra em estado de alerta. Sombras se distorcem, sons parecem mais altos. Mas aqui está o grande problema. Quando várias pessoas, em lugares diferentes, descrevem a mesma coisa, fica difícil ignorar completamente. No interior não são só relatos aleatórios. Existem lugares específicos que ganharam fama. Casas abandonadas, onde ninguém entra, fazendas antigas com histórias estranhas, estradas onde moradores evitam passar pela noite. E os relatos nesses locais seguem um padrão. Sensação de presença, sons sem origem, mudanças repentinas no ambiente. Pode ser psicológico? Sim, com toda certeza pode. Mas quando o lugar inteiro tende a evitar o mesmo ponto, isso começa a levantar dúvidas. Entre todos os intérios do interior de Minas, um se destaca acima de todos, o famoso caso do incidente de Varginha. Toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, Em 1996, na cidade de Varginha, 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura incomum. Corpo pequeno, pele marrom, olhos grandes e avermelhados, aparência que não parecia humana. O caso ganhou proporções gigantescas quando surgiram relatos de movimentação militar na cidade, testemunhas dizendo ter visto capturas de criaturas, histórias de que algo teria sido levado e escondido. Oficialmente, nada foi realmente confirmado, mas até hoje, esse é considerado um dos maiores casos de extraterrestres do Brasil. E o mais curioso, relatos de luzes no céu e os objetos não identificados continuam acontecendo no interior de Minas até hoje.
Outro ponto que deixa tudo ainda mais estranho são os desaparecimentos. Em regiões rurais, isso pode ter explicações. Terreno difícil, falta de monitoramento, dificuldade de busca, mas existem casos onde simplesmente não é nada encontrado, nenhuma pista, nenhum rastro. Isso transforma situações reais em bizarros mistérios que nunca foram resolvidos. Ninguém tá vendo nada. Cadê? Pois é, meu Deus. Não, isso, acho que tá gravando. Não. Meu Deus, que tá gravando. O interior de Minas também é marcado por uma forte espiritualidade, e em áreas mais isoladas o desconhecido ganha forma através das crenças. Um dos casos mais interessantes sobre é conhecido como Procissão das Almas. A Procissão das Almas é feita por pessoas que saem às ruas durante a noite para rezar pelos que já se foram. Vestidos de branco ou com roupas simples, os participantes caminham em silêncio ou entoando orações, como o terço, pedindo descanso para as almas do purgatório. Essa prática costuma acontecer em datas religiosas, especialmente ligadas ao Dia de Finados, e tem um caráter de respeito, penitência e fé também. Em muitas comunidades, as luzes são apagadas e o clima é mais solene, criando uma atmosfera bem marcante. É uma forma de demonstrar devoção e lembrar daqueles que já partiram, mantendo viva uma tradição bem antiga. Isso vai de crença para crença. Eu mesmo não acredito nisso. Talvez tudo isso tenha uma explicação. Talvez seja apenas o ambiente, a mente e a cultura se misturando. Ou talvez o interior de Minas Gerais esconda coisas que ainda não conseguimos compreender. Porque no fim, o mais assustador não é uma história que ocorre isolada. É o padrão, os diversos relatos, lugares diferentes ao longo de muitos anos. E alguns deles acontecendo até nos dias de hoje. Agora me diz. Você acredita que tudo isso tem alguma explicação? Ou acha que tem algo estranho que acontece no interior de Minas? Isso realmente vai de crença para crença. E por mais que eu não tenha visto nada, às vezes passo fora de casa no interior, eu às vezes vou para lá e são as coisas mais comuns de eu ver lá. Eu às vezes vou pro interior e são coisas bem comuns de se escutar. E se você já ouviu alguma história, comente aí. Eles voltaram! Eita! Ave Maria, vem pra cá, José! Eu falei! Falei com ele! Fecha essa porta, rapaz! Fecha essa porta! Fecha essa porta, não deixa passar não, seu Zé, que a porta tá aberta!